sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Vou iniciar essa aula com a correção das atividades, que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre fontes históricas, entendemos um pouquinho qual a importância das fontes históricas, não é verdade? Então vamos lá. No número 1 está falando o seguinte: complete a cruzadinha abaixo com exemplos de fontes históricas. Letra A. Com esse objeto é possível conhecer a história de muitas brincadeiras. É o brinquedo, gente? Quando a gente pega um brinquedo antigo, um brinquedo mais velho, a gente relembra, como que eram as brincadeiras, como que as crianças de antigamente brincavam, se divertiam, Letra B. É considerado uma fonte histórica oral. São os relatos, a contação de história pelas pessoas mais velhas. Letra C. Por meio desse objeto, é possível saber as notícias que eram publicadas em uma determinada época. É o jornal, O jornal traz informações do período em que ele era publicado. Geralmente o jornal ele era diário ou semanal, D. Esse tipo de recipiente já foi utilizado por muitos povos antigos para armazenar água ou alimentos e geralmente é feito de cerâmica. É um vaso, muito utilizado pelas populações, pelos povos indígenas, muito utilizado também por outras civilizações mais antigas também. Letra E. No começo dos anos 1900, elas eram tiradas em branco e preto. E geralmente retratavam famílias ricas. Era a fotografia, porque eram só as famílias ricas que podiam pagar pela fotografia ou que podiam adquirir uma câmera fotográfica, que naquele período era um preço muito alto, nem todo mundo tinha condições de adquirir, de comprar. Número 2. Leia o texto ao lado que Rizoleta conta sobre a cidade de São Paulo. Em 1927, quando ela tinha 27 anos, depois responda as questões. Vamos fazer a leitura, tá? São Paulo, até embaixo do viaduto do chá, era uma chácara. Tinha verdura, vaca de leite. O viaduto não era esse, era outro de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam. Parece que ia cair. E lá embaixo era chácara. A gente descia pela escadaria para os matos. Onde é a Rua Xavier de Toledo, eram casas de pobres que alugavam cômodos. Subindo a escadaria, atravessava os trilhos e já saía na Rua das Palmeiras. A rua direita era uma ruazinha estreita. Tinha a Casa Alegre na esquina, que era do Conde São Joaquim, em que vendia perfumes. Por lá passava o curso no carnaval. Então vamos lá, letra A. Que tipo de fonte histórica é essa que você acabou de ler? Vamos lá. Aqui na referência está falando, que é memória e sociedade. Se é memória, é porque alguém contou. E se alguém contou, é um relato oral, Letra B. Escreva do texto o que foi possível descobrir sobre o viaduto do chá e sobre a rua direita, no passado, por meio dessa fonte histórica. Embaixo do viaduto do chá era uma chácara. Tinha verdura, vaca de leite, o viaduto de grades de ferro. Quando o bonde passava lá em cima, as pedras tremiam. A rua direita era uma ruazinha estreita. Tinha a Casa Alegre na esquina, que era do Conde São Joaquim. E era uma casa em que vendia perfumes, Letra C. Em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo na mesma época que Rizoleta têm as mesmas lembranças da cidade? O que vocês acham? Acham que as pessoas têm as mesmas lembranças? Quando vocês viajam, vão à praia, quando vocês vão passear, ou quando vocês vão para um sítio com a família, para uma chácara, vão ficar um fim de semana, vocês retornam, e vocês vão ter lembranças deste local, lembrança dessas vivências. Vocês acham que as pessoas que estavam lá com vocês vão ter as mesmas lembranças? Vão lembrar da mesma maneira? Vão lembrar as mesmas coisas? Eu acho que não, Cada pessoa guarda um tipo de memória sobre o passado. Assim, diferentes pessoas ou grupos de pessoas
podem ter visões distintas acerca do lugar onde viveram ou de acontecimentos ocorridos em outras épocas, até mesmo por conta da interpretação, do entendimento, né? Algumas pessoas entendem de uma maneira, outras pessoas entendem de outra forma. Número 3. Ao analisar as fotografias da igreja de São Francisco de Paula ao lado, quais mudanças podem ser percebidas? São essas fotografias A e essa fotografia B. Lembrando que a fotografia A é de 1905 e a fotografia B ela é mais recente. Na imagem A, observem, em frente à igreja há um monumento, é este aqui, tá vendo, gente? Com cerca, árvores e poste de iluminação ao redor. Na imagem B, gente, é possível notar a presença de árvores em frente à igreja, né? A rua ela já tem calçamento e o monumento em primeiro plano ele foi conservado, observem. Mas agora no entorno do monumento ainda tem uma cerca, tá vendo? Mas já não tem mais os postes de luz e também não tem mais as árvores. Bom, finalizamos a correção, o terceiro ano. Vamos continuar estudando, né, sobre as cidades e vamos conhecer um pouquinho e entender sobre o patrimônio cultural. Nós vimos que o patrimônio cultural é um tipo de fonte histórica, né, para a gente entender a história de determinado local, para a gente conhecer e compreender também. Muitas fontes que contam a história das cidades, como estátuas, edifícios e monumentos, são considerados patrimônios culturais. Patrimônio cultural, gente, é aquele que representa a história de um determinado local, a importância, né? Então, o patrimônio cultural é um conjunto de bens considerados importantes por uma sociedade, por uma comunidade, por um país, em razão do seu valor histórico e afetivo. Podem ser edifícios, monumentos e objetos artesanais também. Para ser considerado patrimônio cultural, é necessário atender a alguns pré-requisitos específicos, né? Este objeto, este monumento, este edifício vai passar pela análise de estudiosos, né, para concluírem se é um patrimônio ou não. Pode ser classificado em pelo menos uma das três categorias. Pode ser um patrimônio natural, pode ser um patrimônio cultural ou pode ser um patrimônio misto. Há também, gente, o patrimônio imaterial, é aquele que a gente não toca, né? É aquele que não é palpável, que se refere aos saberes, às manifestações e às formas de expressão de uma cidade, como a culinária, como lendas e danças também. Vou trazer aqui, o terceiro ano, algumas representações de patrimônio cultural pelo Brasil. Vou iniciar aqui com o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Conhecida como Antiga Vila Rica, né? Foi em Ouro Preto, gente, que ocorreu o episódio da Inconfidência Mineira. Foi uma revolta, né, de parte da sociedade contra a coroa portuguesa, né, contra os portugueses. Ouro Preto ela foi erguida no século XVII e ela é extremamente importante por representar, né, e abrigar grande parte da história do período colonial do Brasil. E também a cidade de Ouro Preto ela possui esculturas barrocas do mestre Aleijadinho, né, que foi extremamente importante, né, para esculpir importantes esculturas nas igrejas mineiras. O Centro Histórico de Olinda, na região Nordeste, erguida pelos portugueses em 1535, no alto de morros que dão uma visão estratégica para o Oceano Atlântico e para o porto. Olinda foi um importante entreposto na época da exploração da cana-de-açúcar. Entreposto, gente, que é uma região de relações comerciais, de venda e compra de mercadorias, tá? Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Representa missões jesuíticas, tá? Instalações, construções, gente.
foram erguidas por padres jesuítas, né, que vieram aqui para o território brasileiro para evangelizar indígenas, para catequizar os indígenas. Então, eles ergueram essas construções que eram os locais de moradia, que eram os locais de ensino. Foram tombadas pela Unesco em 1983. Tombada terceiro ano não quer dizer que caiu, não, que tombou, não, viu? Tombada quer dizer que o valor cultural, o valor histórico deste monumento, ele foi reconhecido. Brasília, Distrito Federal, como nós já estudamos sobre Brasília, né, uma cidade planejada para abrigar a capital do país. Foi tombada como patrimônio cultural e também patrimônio da humanidade em 1987. Qual que é a importância, gente, de ser tombado como patrimônio cultural? É importante para preservar as características originais do edifício, do monumento. É importante para até mesmo em relação a investimentos, né, financeiros, para divulgar, inclusive, a importância destes monumentos, a importância histórica, a importância cultural também. Pampulha, Belo Horizonte. Quem aí já visitou a igrejinha da Pampulha? É lindo lá, né? O local ele foi tombado em 17 de julho de 2016. Percebam que tanto Brasília, gente, quanto a Pampulha sofreram influência, né, de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer, né? Então, assim, as marcas destes dois, do arquiteto Niemeyer e do paisagista urbanístico Lúcio Costa, estão impressas tanto nas construções de Brasília quanto na Pampulha. Nessa imagem aqui nós temos Palácio Rio Negro, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, de 2015. Construída em 1889 por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente preserva a memória da produção de café no Brasil. A produção de café ela foi extremamente importante para o desenvolvimento econômico do Brasil no século XIX. E aqui, diferente de um edifício, né, diferente de uma grande construção, nós temos um vaso de cerâmica, vaso de cerâmica Marajoara. Pertence ao povo indígena Marajoara. Esses vasos de cerâmicas, esses objetos artesanais também terceiro ano, são patrimônio cultural. Farol e Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador, Bahia. Este forte ele foi construído há mais de 200 anos, com o objetivo de ser um local de defesa contra ataques inimigos. E este farol também, gente, exatamente, é um farol que tinha neste forte, servia para orientar os viajantes, né, que estavam chegando nesta região. Agora nós vamos ver exemplos do que é o patrimônio cultural imaterial, que é aquele que a gente não pega, tá? A roda de capoeira é um exemplo deste patrimônio cultural imaterial. A mistura de dança e luta tem entre suas origens o período da escravidão. Na roda de capoeira, os mestres, formados na tradição, transmitem o saber aos demais. Então, é algo que é repassado de forma tradicional, né? Hoje, a roda de capoeira é um dos símbolos da identidade brasileira e é praticada em mais de 160 países. Tem também o frevo, que é uma dança típica de Pernambuco, né? É uma forma musical, coreográfica e poética. Surgiu no final do século XIX no Carnaval. A configuração do frevo é caracterizada pelo jogo de braços e de pernas. A arte cursiva também, gente, é uma arte indígena, né? É uma pintura corporal e arte gráfica. Esses indígenas eles estão localizados no Amapá. E sintetizam, explicam, né, o modo particular deste povo de conhecer e agir sobre o universo, né, suas crenças, seus hábitos. São 48 aldeias, onde vivem mais de 1000 índios. A arte ela está vinculada à organização social, uso da terra e conhecimento tradicional.
Além desses monumentos históricos, de objetos e artesanatos, existem também pelas cidades, terceiro ano, outros marcos históricos. Por exemplo, ruas com nomes de pessoas que foram importantes em um determinado período e praças também. Por exemplo, Avenida Afonso Pena, Avenida Cristóvão Colombo, a Rua Padre Eustáquio. Então, ruas, praças também guardam, né, parte da história dos locais. São chamados também de marcos históricos. Eu fico por aqui então, tá? Tem algumas atividades para vocês fazerem. São 4 imagens, estão vendo? Dessas 4 imagens aqui no número 3, terceiro ano, vocês vão escrever qual imagem pertence ao patrimônio material e qual imagem pertence ao patrimônio imaterial. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.